A paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos experiências que eu tive com o Senhor. Falar sobre a vaidade, né, que é uma coisa que, infelizmente, nas igrejas é um motivo de muitas irmãs e irmãos, né, o Senhor revelou não ser batizado com o Espírito Santo e nem adquirir, né, o dom de revelação. O Senhor, Ele quer nos dar mais do que aquilo que a gente tem aprendido, mas, infelizmente, por causa do pecado, por causa da vaidade, o Senhor tem revelado que é por causa disso, né, por causa do pecado. Eu já tinha passado isso para os irmãos, gostaria de falar mais uma vez, que essa noite eu estava orando ao Senhor sobre o que eu iria falar, pedindo ao Senhor para me dar entendimento, para me dar as palavras certas, né, para falar, e eu gostaria de relembrar os irmãos. Um dia que eu estava levando meu filho para o colégio, vários dias eu passava para levá-lo na escola, e essa mulher estava me observando, ela é espírita, e ela me via todos esses dias e eu não a vi. Aí um certo dia ela me chamou e falou assim para mim, ela estava parada justamente na esquina do muro onde eles costumam colocar o despacho, né? Aquela coisa toda, as oferendas que eles fazem. E ela falou assim, ué, você não pinta a unha? Eu falei, não. Aí, você não corta o cabelo, não pinta, seu cabelo tá feio, tá ressecado, tá com ponta. Você não pinta o cabelo da perna? Aí eu falei assim, não. Ela, por quê? Eu falei que santidade é o Senhor. Todo o nosso corpo tem um significado aos olhos do Senhor Jesus e não é agradável a Ele que façamos nada disso. Aí ela pegou a minha mão, olhou a minha unha, mas você tem que ser mais vaidosa, tem que pintar a unha, tem que fazer alguma coisa. Aí eu falei assim, eu faço tudo isso por obediência à palavra. Aí ela foi e deu uma gargalhada e falou assim, você passou no teste. Aí eu falei, teste? Aí ela falou assim, porque todas as outras crentinhas que passavam aqui caíram. Hoje eu vejo elas passando com o pelo da perna pintado, com a unha pintada, cabelo cortado. E esse cabelo branco aí? Eu falei assim, aos olhos do meu Senhor Jesus, esse cabelo branco tem um significado. E eu estou feliz com ele. Porque fazendo a vontade do Senhor, o Senhor, ele não deixa que a gente fique com essas coisas no coração, achando que está feio, que está ruim. E ali eu glorifiquei o nome do Senhor, porque eu saí de casa para ir levar meu filho na escola, eu não sabia que aquela mulher ia me abordar. E o Senhor ali, Ele me deu sabedoria para falar com ela sobre isso, né? Sobre que o Senhor, Ele quer cada vez mais santidade, né, na nossa vida, que façamos a vontade dEle, para Ele estar nos revelando a Sua palavra, aquilo que Ele quer de nós. E um certo dia eu estava conversando, fui na casa da minha mãe, aí as minhas tias, a minha mãe falou, Fernanda, faz alguma coisa no seu cabelo. Eu falei, não mãe, deixa meu cabelo assim, eu gosto do meu cabelo assim. Mas você tem que colocar alguma coisa, fazer um penteado, alguma coisa nesse cabelo, você anda com o cabelo assim. Aí a minha tia foi e me deu uma pregadeira. Mas assim, eu não queria muito usar a pregadeira, e ela me cobrando que eu não usava a pregadeira, eu coloquei a pregadeira para vir ao culto. Mas eu vim incomodada com aquilo. Aí quando eu cheguei aí no banheiro para tirar, mas eu falei, não tem pente, eu vou tirar, vou ficar com o cabelo bagunçado. Eu falei, Senhor, se realmente não for da sua vontade que eu use essa pregadeira, fala comigo. Usa como irmão, pastor para falar. Aí no final do culto, eu saí, né, cabisbaixa, falei, o Senhor não falou nada. Será que o Senhor falou e eu não ouvia, não dei ouvido porque eu queria usar? Será que eu estava com isso no meu coração? Aí o irmão Tiago me chamou e falou para mim que tinha visto uma carinha, alguma coisa na pregadeira. Eu fui tirei a pregadeira, assustada, porque eu estava esperando do Senhor, que o Senhor me falasse a respeito daquilo, né? E ali eu vi que o Senhor não se agradou. Quando eu cheguei na minha casa, eu dobrei meu joelho, orei ao Senhor, pedi perdão, porque o Espírito Santo se incomodou para que eu não usasse. Eu teimei e usei, eu desobedeci, eu usei aquilo. E ali eu orei ao Senhor, pedi ao Senhor para que me mostrasse onde que estava o erro, porque eu não deveria usar. Aí, irmãos, o Senhor me mostrou, uma varoa me levou numa janela que tinha um demônio, que eu não sei nem explicar o tamanho que ele era, deformado, um demônio horrível. Ele pegou uma mulher de cabeça, virou ela de cabeça para baixo, ele batia com a cabeça dela no chão com toda a força. E quebrava, era sangue para todo lado. Aquela mulher, socorro, me ajuda, socorro, socorro. E ele parava, olhava para a cara dela e continuava batendo com a cabeça dela no chão, continuava batendo com muita força. E ela não morria, ela agonizando, ela gritando, ela pedindo ajuda. E eu olhei para o rosto daquela mulher que estava do meu lado e falei, por que ele está fazendo isso com ela? E ela disse, foi porque o Senhor disse para ela não usar aquela fivela e ela usou. O cabelo dela não desmanchava, aquela fivela não saía dali, só o rosto dela não tinha mais rosto.
quebrando, batendo, mas batendo muito. O corpo dela continuava ali, ele segurando, mas o rosto dela estava totalmente deformado. E ela gritando, socorro, me ajuda. E ali eu não queria olhar e ela me virava para eu olhar tudo aquilo dali. Aquilo ali poderia ter acontecido comigo. Se eu tivesse teimado, se eu tivesse saído daqui, eu tivesse morrido, não tivesse ouvido o que o Senhor falou para mim, talvez hoje eu nem estaria aqui, estivesse no inferno, e aquela mulher que estava lá poderia ter sido eu. E ali ela me levou num outro lugar, onde tinha um lugar escuro, horrível, uma mulher com um negócio igual um caldeirão imenso, jogando um monte dessas pregadeiras que a gente usa. Vários tipos de pregadeira, inclusive a minha. Ela jogava, mexia aquilo, fazendo feitiçaria com todos aqueles adereços de cabelo, aquele monte de coisa ali, ela me mostrava. Aí ela pegou a minha mão e colocou um negócio na minha mão e fechou. Quando eu abri a minha mão, irmãos, tinha 2 grampos pretos na minha mão. O Senhor falou no meu coração que era aquilo que Ele queria que eu usasse. Ele não quer ver nada na minha cabeça brilhando, Ele não quer ver nada chamativo na minha cabeça, que essas coisas não agradam ao Senhor. E logo depois disso também, aquela irmã que eu também falei com os irmãos, que ela é ex-macumbeira, ela se converteu ao Senhor Jesus já tem 1 mês e alguns dias. Eu cheguei na casa dela com a minha filha, naquele dia que o demônio se manifestou, parecia um cachorro imenso na minha frente, para que eu não chegasse até lá. Ela botou a mão no cabelo da minha filha, tirou a pregadeira do cabelo da minha filha e falou para eu não usar aquilo no cabelo da minha filha, que ela sabia de onde que tinha vindo. E ali ela tirou, perguntou se me importasse que ela jogasse fora, eu falei que não. E o Senhor, no meio do caminho, na hora que eu estava voltando, me deu um entendimento, falando comigo, que queria o cabelo da minha filha solto, não queria nada daquilo no cabelo da minha filha. E me fez ver todas as vezes que eu saía na rua, que as pessoas elogiavam o cabelo dela, que estava enfeitado. Às vezes tinha alguma mãe do lado que a filha não estava com o cabelo daquele jeito, se sentia inferior, se sentia mal, olhava para sua filha como se a minha filha fosse melhor, se sentindo mal com aquilo. E eu pedi perdão ao Senhor de todo o coração, porque o Senhor sabe que eu não fiz aquilo para chamar a atenção de ninguém ou para fazer que ninguém se sentisse mal. E hoje eu louvo o nome do Senhor Jesus. E ela falou para mim que todas essas coisas que a gente usa, Satanás ele sempre vem com um prato cheio para aquilo que o Senhor não se agrada, né? Se você tem, às vezes você tem no seu coração, o coração é enganoso, você acha que você não está pegado àquilo, que não tem nada a ver, irmãos. Ela mesma falou para mim, cuidado com esse negócio de não tem nada a ver, tem tudo a ver. Às vezes a gente olha, mas não tem nada a ver, é preto, é marrom, não tem nada demais. O Senhor não quer, o Senhor não se agrada disso. Aquilo que eu vi lá no inferno, irmão, foi uma coisa horrível. Eu não quero ir para lá. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu queria acordar e não queria sair dali, eu não conseguia. Foi uma imagem horrível. Eu gostaria que os irmãos pudessem ver. Eu falei, meu Deus, se eu pudesse gravar, eu colocava no telão para todo mundo ver, uma coisa horrível. Você ali, aquele demônio batendo com a sua cabeça no chão. Imagina o sofrimento daquela mulher, mas ela desobedeceu ao Senhor. O Senhor várias vezes deve ter falado para ela, deve ter falado em sonho, de alguma forma, mas não, ela persistiu no erro por causa da vaidade, que é uma coisa vã. E ali eu tirei uma palavra, eu pedi ao Senhor que me desse, né, uma palavra sobre esse sonho que eu tive. E o Senhor me deu uma palavra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Amém? Amém. Que diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então o Senhor, Ele nos deu, né, um corpo santo. Ele tem nos mostrado a maneira que Ele quer que andamos. Quer dizer, então, nós temos que verdadeiramente procurar, né, fazer a vontade de Deus aqui. Que diz aqui, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós. O Senhor, Ele habita em vós verdadeiramente quando nós obedecemos a palavra. Ele tem nos mostrado aquilo que Ele quer de nós. E muitas vezes eu digo isso, irmãos, porque várias vezes, logo assim que eu vim caminhando aqui para a igreja, que eu vim de batom, eu vim com todas aquelas coisas que hoje eu olho as fotos assim, eu sinto vergonha. Eu falei, meu Deus, como eu pude andar dessa forma? Cada vez que eu vim aqui na igreja que o pastor pregava, eu nem cumprimentava os irmãos de tanta vergonha. Quando eu chegava em casa, que eu me olhava, eu falava, meu Deus,
E ali o Senhor foi me libertando, não foi por força, não foi por violência. O Senhor foi me mostrando ali, o Senhor me fez lembrar do que Ele fez na minha vida, como eu cheguei aqui, né, toda suja, cheia de mancha, cheia daquelas coisas. E hoje eu me olho e falo, Senhor, eu ainda tenho muito que melhorar, mas eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor me limpou, tem me limpado, me purificado, tem me dado condição, tem nos dado condição da gente melhorar. E a minha tia também falou pra mim, Fernanda, desde pequena você sempre foi diferente. Você nunca gostou de estar no meio da gente, nem parece que você é da família. Quer dizer, desde pequena o Senhor hoje tem me dado entendimento que Ele já estava me separando. Ele já sabia do meu coração. Ele já sabia o que faltava, né, o que tinha que ser acrescentado. E eu louvo ao Senhor Jesus por isso. E eu gostaria de falar com os irmãos também sobre os brinquedos, sobre essas coisas personalizadas. Eu tive uma experiência com a minha filha há um tempo atrás, ela tinha 1 ano e meio mais ou menos. Eu tinha comprado para ela uma sandália da Hello Kitty. Irmãos, a minha filha caía tanto, ela caía, batia com a cabeça, só com a cabeça. Ou era o dedo machucado, era o joelho machucado. Olha, mas toda vez que eu me distraía um pouco, ela caía e se machucava, era cada ovo na cabeça, mas se machucava muito. Eu falei, meu Deus do céu, tanto que essa menina cai. Aí, eu nem tinha assim tanto entendimento como eu tenho hoje. Eu falei, tem alguma coisa errada, será que é a sandália? Aí um dia eu saí aqui do culto, né? Eu não tinha muito hábito de orar, porque eu ainda não tinha me firmado, né, nos caminhos do Senhor. Aí eu falei assim, Senhor, tem misericórdia, o que está acontecendo? Por que minha filha está caindo assim? Será que ela está com algum problema nos ossos? Aí o Senhor me deu um sonho, que vi uma mulher de vermelho, me botava a sandália em cima da bandeja e me dava. Aí logo depois também eu ganhei um CD me falando, né, de onde que vinha aquela boneca, qual foi a precedência, né, por que começaram a fazer esses brinquedos, essas coisas personalizadas dessa Hello Kitty. Aí ali, eu logo em seguida eu peguei aquela sandália, botei fogo e nunca mais comprei nada dessa boneca para ela, nada desse negócio personalizado. Aí o Senhor me fez entender, né, que aquilo ali são demônios, irmãos. Esse negócio de Ben 10, essa coisa toda, essa irmã que ela é ex-macumbeira, ela falou, não usa nada disso na sua casa, tira, se você tiver alguma coisa desse boneco, isso é tudo maligno, são espíritos que perturbam. E eu não me liguei muito, eu não tenho boneco do Ben 10 assim na minha casa. E também teve uma colega minha que esqueceu um boneco na minha casa. E eu fui dormir de noite, né? Botei ele em cima do armário da cozinha, que as crianças estavam brigando por causa desse boneco. Aí eu coloquei no alto, apaguei a luz e fui dormir. Aí eu deitada, eu via vulto passando pela casa. Eu levantei, não tinha ninguém. Aí deitei de novo, toda hora aquele vulto passando, aquele me perturbando, eu levantei. Aí fui orar, falei, Senhor, tem misericórdia. Pediram ao Senhor para repreender aquilo. E eu orando, eu sentindo aquele bicho em volta de mim, eu clamando o sangue de Jesus. Aí me veio aquele boneco na minha mente. Eu fui lá na cozinha, peguei ele, botei lá fora e deitei. Irmão, eu dormi até no outro dia, nada mais me perturbou. E aos poucos o Senhor tem nos dado entendimento com relação a essas coisas. E teve também na minha casa uma irmã de uma outra igreja. Ela chegou na minha casa falando assim, você pode orar pela minha filha? Eu falei assim, posso, o que aconteceu? Aí ela falou assim, minha filha está fazendo muita coisa estranha, está me chamando de biruta, está me chamando de nome estranho, está me desobedecendo. Ela não era assim. Aí eu falei assim, não é alguma coisa que ela anda vendo, não? Ela falou assim, ela vê Chaves, vê Pica-Pau. Aí eu chamei ela para conversar. Aí eu falei, o nome dele é Kézia. Eu falei, Kézia, por que você está fazendo isso com a sua mãe? A palavra do Senhor diz que a gente tem que honrar o nosso pai, a nossa mãe, não pode fazer isso. Aí eu falei, por que você fala essas coisas para sua mãe? Ela falou, o Pica-Pau que mandou, irmãos. Olha, eu lembro como se fosse hoje. Foi ele que mandou chamar ela de biruta. E ela falava de um jeito que você via que não era a fisionomia de criança. Foi ele que mandou. Foi ele que mandou chamar ela. E eu olhava para a cara da mãe dela com raiva. Falei, Senhor, tem misericórdia. Eu falei, você tem levado ela na igreja? Ela falou assim, tem. Ela fica na escolinha. Aí logo me veio na mente esse negócio de escolinha, né? Eu falei para ela, eu falei assim, olha, não deixe sua filha nessa escolinha mais não, que você está privando ela de ouvir a palavra. Deixa ela do seu lado no culto. Mas eu não consigo prestar atenção na palavra. Eu falei assim, mas deixa. Vai orando, vai repreendendo, que o Senhor vai tirar essas coisas da vida dela, vai fazer com que ela comece a se comportar. A criança nessa fase, ela aprende tudo. Aí até a filha dela falou assim para minha filha, pegou um batom, né, queria passar na boca dela. Ela, não, na minha boca só pode cacau. Clarinha falou para ela. Eu falei assim, minha filha na minha igreja não tem escolinha não, ela fica sentada ouvindo a palavra. Aí eu orei com ela, o Senhor nos deu uma palavra ali em Provérbios, eu gostaria de ler com os irmãos.
Provérbios 23, 13. Que diz assim: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. E eu gostaria de ler também aqui no 22,6, que diz assim: instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Aí ali eu tive a oportunidade de falar para ela que ela ali deixando, né, com que a filha dela do lado dela, ouvindo que essa disciplina aqui, essa vara, a qual a palavra do Senhor Jesus nos diz, é a palavra, porque ela vai ouvindo e ela aprende, ela vai aprendendo. Porque a gente não coloca a criança na escola para aprender a ler e escrever, ela pode aprender os mandamentos do Senhor, às vezes muito melhor do que um adulto. Às vezes eu vou corrigir a minha filha em casa, ela sempre me fala alguma coisa do que ela já ouviu aqui, ela cita alguma coisa, ela vai orar, ela fala, e ali ela estava privando a filha dela de se libertar de tudo aquilo, né? Aí agora ela não deixa mais a filha dela na escolinha, a filha dela está uma bênção, ela não deixa mais ver essas coisas estranhas. E ela até falou assim: obrigada. Eu falei: toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus. Assim como nós oramos, o Senhor nos revelou, você pode fazer isso na sua casa. Nós devemos sempre estar orando pelos nossos filhos, pedindo ao Senhor para nos revelar aquilo que está nos nossos lares, que é agradável ou não. Às vezes algum presente, algum brinquedo, alguma coisa que a gente ganha, e muitas das vezes a gente acha que não tem nada a ver, que não vai acontecer nada, mas acontece sim, porque Satanás ele é sujo, o diabo ele é sujo. E eu gostaria de contar também para os irmãos uma experiência que eu tive com meu filho. Ele ficou doente, 3 dias doente, ficou de cama 2 dias, eu tive que colocar um balde do lado da cama, e ali eu clamando ao Senhor a noite toda, irmãos, fiquei 3 noites acordada, orando ali do lado dele na cama, pedindo ao Senhor misericórdia. Todo remédio que eu dava a ele colocava para fora, não ficava. Eu tinha que ajudar ele a tomar banho, eu tinha que ajudar ele a comer. Ele ficou debilitado de uma forma que, olha... Aí ali eu levei ele no médico, né? Ele tomou medicamento, foi para casa, não adiantou de nada. Ali por fim eu já estava preocupada, já não estava mais sabendo o que fazer. Mas eu tinha confiança no Senhor. Eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor vai me ajudar. Se o médico não deu jeito, porque é espiritual. E ali eu fiquei pedindo ao Senhor que pudesse ter misericórdia de mim, me ajudar, me mostrar o que estava errado, que eu queria tirar. Eu queria corrigir, né, aquilo que estava errado. Eu perguntei para ele se ele tinha falado ou feito alguma coisa, até se ele tinha comido algum doce, né? Os católicos, eles distribuem doces, e ele foi para a escola. E eu perguntei, né, se ele tinha comido alguma coisa. E ali eu fui na casa da minha sogra. Quando eu subi, irmãos, meu filho estava falando com a parede, dizendo que tinha uma menina do lado dele. Eu falei: Gabriel, você está falando com quem? Com a menina, mãe. Ali é a menina. Eu falei: menina? Aí a menina está falando comigo. Falou que a minha barriga vai doer, que eu vou piorar. Eu falei: Satanás, você está repreendido em nome de Jesus. Irmãos, a cortina do quarto balançou a cortina. Aquilo saiu dali. Olha, eu fiquei olhando, meu esposo também ficou olhando aquilo, falou: chama alguém para orar. Até ele sentiu, irmão, que era um demônio que estava ali. E ali ele continuou falando. Eu falei: Gabriel, como que ela falou? O que ela disse? E ele falou que tinha falado para ele que ele ia piorar, e ele piorou. A febre voltou e ele ficou ali com uma fisionomia estranha. Aí eu fui, chamei, né, o pastor para ir lá orar. E o pastor foi, orou, repreendeu, a febre sumiu. Aí eu fui para o joelho, né? Eu falei: não, eu vou orar. Aí perguntei ao Senhor o que ele queria, né, que eu fizesse, o que estava faltando. Aí eu comecei a orar ali, clamar o nome do Senhor ali na beira da cama dele, irmãos. Olha, quando eu comecei a orar, que eu perguntei ao Senhor, o Senhor me mostrou. Meu filho começou a se retorcer na cama, fazendo gesto estranho com a mão. Irmãos, olha, eu me arrepiei. Só deu tempo de segurar ele, ficar segurando para ele não se machucar, não bater na parede. E ele começou a falar, irmãos: é a bruxa do 71. Ele falando: é o Satanás, o cachorro dele é o Satanás, irmãos. Não deixe o filho de vocês ficar vendo essas coisas, não, que eu passei uma experiência horrível na minha casa. Olha, irmão, olha, eu fiquei apavorada quando eu vi aquilo. Meu filho se retorcendo. Eu odeio o Cris, falando aquele nome, falando o nome daquele garoto, daquele seriado que é diabólico, irmãos. Eu fiquei apavorada com aquilo, nunca vi daquilo na minha vida. E ele falando aquilo, eu falando daquele maluco no pedaço, que eu nem sei o que é isso, um monte de nome da televisão, irmãos. Ele falando.
foi tudo imundícia que ele viu. E aquele vômito, o Senhor me revelou que aquele vômito, aquelas fezes que ele colocou, foi tudo imundícia que ele viu na televisão, aquelas coisas estranhas. E ali eu falei para ele: Gabriel, vai orar, vai pedir perdão ao Senhor, que se você tivesse morrido, você ia para o inferno. A gente cria os filhos da gente ensinando a palavra, eu oro com ele, eu falo para ele todos os dias. Agora você já imaginou, irmão, você está caminhando para os caminhos do Senhor, você está ensinando, você está falando, você saber que o seu filho está no inferno, e ali por causa de uma coisa tão nada, porque isso não é nada, um negócio que repete o tempo inteiro, sempre falando as mesmas coisas, e as crianças ficam ali, ó, na frente da televisão, absorvendo aquilo tudo. Um negócio que tem... Eu parei para pensar, eu falei: meu Deus, eu quando era criança, já tinha visto aquilo, e eu vi aquela bruxa falando Satanás, Satanás, Satanás. Quer dizer, foi aquele espírito ruim. E ele podia ter morrido por causa disso, irmãos. Ele não comia, o remédio não parava no estômago dele. Foi o Senhor que usou de misericórdia. E ele tinha mais força do que eu. E eu segurando ali, quase tive que deitar em cima dele, clamando ao Senhor: tem misericórdia. Repreendendo aquele demônio ali, pedindo ao Senhor para tirar aquilo dali. Olha, foi uma luta muito grande. Eu fui dormir 4 horas da manhã, que foi a hora que começou a chover. Foi a hora que ele parou de se retorcer, que ele conseguiu dormir. Irmãos, quando foi nesse dia de manhã, ele levantou como se nada tivesse acontecido, brincando, aprontando, do jeito que ele está aí hoje. Olha, uma coisa eu digo, e eu já falei para ele: se eu pudesse, eu tirava aquela televisão de dentro da minha casa e nunca mais, irmãos, nunca mais. Eu não gosto, nem tenho ido visitar as pessoas que eu sei que tem isso, porque a gente chega, começa a conversar, as crianças sentam na frente e fica vendo, depois começa a perturbação, Satanás começa a trabalhar ali, a desobediência, vai mal na escola, tudo isso influencia. Porque eu já fui jovem, eu sei como é que é. Eu via essas coisas, não que eu fosse estar desobedecendo a minha mãe, mas depois eu parei para pensar, o Senhor foi me fazendo entender que realmente quando eu via essas coisas, esse negócio de malhação a gente sente vontade. A televisão, ela é um ciclo vicioso. Às vezes você está um mês sem fazer algo, sem praticar alguma coisa estranha. Você vê, você vai fazer, não adianta você dizer que não vai. Aquilo te influencia, fica na tua cabeça, você fica pensando naquilo, você quer fazer. Ah, não, vou fazer hoje, vai dar tempo. Não vai dar tempo, irmão, não vai. Eu tirei uma palavra em Ezequiel 7, porque eu estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor para me dar uma palavra para passar para a igreja. O Senhor me deu uma palavra em Ezequiel 7 2 vezes. Que diz assim, o título: o fim vem, o fim vem. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, dize assim, diz o Senhor, acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou Deus. Eu gostaria de passar para a igreja essa experiência que eu tive, irmãos, para que não sejamos vagarosos. Olha, essa semana eu tive uma semana e não dormi. É a 3ª noite sem dormir, pelejando ali. O Senhor, Ele me deu ali força, me capacitou para expulsar aqueles demônios, irmãos. Olha, nem eu sabia que eu tinha tal capacidade para isso. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. O Senhor não permitiu que acontecesse quando o pastor estava ali, porque Ele queria que isso partisse de mim. Ele queria que hoje, a partir de hoje, eu tirasse tudo aquilo de dentro da minha casa. Eu falei com meu esposo, eu falei: eu vou pegar tudo isso que está aqui, tirei os desenhos que tinha na parede, tudo aquilo que tinha para jogar fora. Quando eu peguei a bolsa, irmão, na varanda para ir botar fogo, a minha mão queimou. Queimou a minha mão, eu botei gelo na minha mão, queimou, porque eu ia botar fogo naquilo, aqueles espíritos. O Satanás, ele estava furioso comigo. No mês que passou, o ônibus bateu comigo, com a minha filha, eu levei choque no fio da bomba, várias coisas aconteceram, e hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E essa noite o Senhor, de madrugada eu levantei para orar, pedindo ao Senhor, né, que me ajudasse, né, para eu conseguir combater tudo isso. Porque na minha casa, o meu esposo, ele não serve ao Senhor. E eu falei: Senhor, se o Senhor me chamou, porque o Senhor vai me capacitar, e eu quero, Senhor, fazer a Tua vontade. Aleluia. Que o Senhor me mostre, me dê força, se eu tiver que jejuar, seja lá o que for que o Senhor quer que eu faça, Senhor. Me ajuda a ficar atenta. Eu não quero que nada passe despercebido, irmão. Olha, a experiência que eu tive me fortaleceu muito. Eu gostaria que os irmãos me ajudassem em oração, cada um.
E eu estava falando com o Senhor também a respeito de que eu sou muito fechada. Eu falei, Senhor, eu tenho que abraçar mais os meus irmãos. Eu estava falando com o Senhor hoje, à tarde. Eu tenho que falar mais da palavra, ainda mais. Eu tenho falado, mas eu tenho que falar mais, anunciar o Evangelho enquanto ainda é tempo, porque o fim vem. São muitas irmãs, as almas que estão aí fora. A cada vez que a gente abre a palavra, já li esse versículo várias vezes. Cada dia que você sair na rua, que você lê o Salmo 91, eu já li. Mas cada pessoa recebe de forma diferente, cada pessoa entende de forma diferente. E o Senhor ali me fez sentir algo no meu coração, uma coisa muito boa. Eu gostaria de pedir perdão aos irmãos se eu desagradei, porque às vezes tem coisas que a gente não percebe, né? Mas aí o Senhor me fez ver que às vezes eu saio e dou a paz do Senhor Jesus para todos. Eu não tenho o hábito de falar que Jesus te ama, eu te amo também. E às vezes a gente necessita disso, a gente precisa disso, porque a gente é um corpo, né? Fazemos parte do corpo de Cristo. Então o Senhor quer que realmente façamos a diferença, não só lá fora. Eu tenho ouvido lá fora as pessoas falar, Fernanda, você é diferente, você é uma crente diferente. Mas temos que ser diferente em todo lugar, em qualquer lugar que a gente for, onde estiver, seja na palavra, seja na maneira de andar, de se vestir, seja com os filhos. Eu parei para pensar, né? Eu falei assim, eu tenho que estudar mais com meus filhos, eu tenho que dar mais atenção, porque a gente às vezes dá mais atenção para as pessoas que estão de fora. Porque o Senhor, Ele está com a mão estendida, mas um pouco que eu me distraí, um pouco que eu não sei o que foi que aconteceu, que o meu filho assistiu todas essas coisas, olha o que Satanás fez. Então eu tenho pedido muito ao Senhor para me dar sabedoria, entendimento, que possamos examinar mais, né, tudo aquilo que temos dentro de nossos lares, sobre esses enfeites de cabelo, porque por causa de uma coisa tão vã, a gente parar no inferno, onde o bicho não morre, o fogo não vai apagar. E temos tido aqui a oportunidade, uma mesa farta para ouvir, para nos alimentar da palavra, como a irmã falou, que ela se alimentou tanto que ela estava colocando para fora. E muitas das vezes a gente coloca para fora mesmo, a gente ou não pratica, ou esquece, a gente deixa de fazer a vontade de Deus, Jesus. Ação da igreja com a paz do Senhor Jesus.